Olá pessoal, boa noite a todos. Quem já está chegando aí, fique à vontade. Estamos dando início a mais um Prosa BC2 e é com muito prazer que a gente está aqui iniciando o nosso quinto episódio do Prosa BC2. Né? Hoje nós vamos falar sobre fé e em diálogo com as humanidades. Gente, é com um prazer muito grande poder estar aqui e a gente vai conversar com duas grandes colaboradoras da BC2. Estou esperando aqui a Vic e a Ana. Aguardando a Ana chegar. A Ana chegou. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite, que bom ter você aqui com a gente. Estou Muito aguardando a bom Vic, estar que ela deve com estar você. entrando. Agora estou vendo a Vic. Que legal, gente. Boa noite, boa noite. Oi, Vic, oi, Ana. E oi todo mundo que está Olá, nos acompanhando até aqui, né? Gente, bem-vindos a todos, boa noite a todos. Bom dia e boa tarde para quem nos assistir em outro horário, né? Mas estamos aqui começando o nosso Prosa BC2, nosso Prosa BC2 de número 5. Nós já tivemos algumas conversas muito legais aqui no nosso Prosa e estão disponíveis aqui no nosso Instagram, estão disponíveis no nosso canal no YouTube também, então você pode conferir as nossas lives anteriores no nosso canal e aqui no Instagram. E hoje a gente vai conversar com a Vicky e com a Ana sobre esse tema que é muito interessante, porque a gente tem falado bastante sobre fé e ciência, e agora a gente vai falar um pouco sobre fé e ciência do ponto de vista das humanidades, né, que também são ciências, e a gente precisa muito se lembrar delas e tratá-las dentro desse diálogo, né? Então, todo mundo seja bem-vindo, quem já está chegando aí mais na nossa live. Não esqueça de curtir essa live, de compartilhá-la nos seus grupos, de compartilhar nos grupos da igreja, nos grupos da universidade, onde você quer que esse diálogo entre fé e ciência, entre fé e humanidades chegue. Não esqueça de compartilhar o nosso link e depois compartilhar também o link do YouTube, enfim, né? E curtir a página da BC2 aqui. E, enfim, boa noite, meninas. É muito bom, é um prazer ter vocês aqui. E eu queria, assim, que vocês começassem se apresentando. Eu não vou apresentá-los, eu quero que vocês se apresentem. Quem são vocês? Quem é a Ana? Quem é a Vicky? E o que vocês fazem, né, nessa área aí das humanidades? Pode começar, quem quiser começar. posso começar? Pode Vocês começar. estão me ouvindo bem? Só Sim, para te ouço bem. conferir, muito bem. Certo, então, gente, eu sou a Victoria. Eu sou mestre em letras, ênfase em estudos linguísticos, alemão como língua estrangeira. É bem específico porque eu sou professora de alemão e acabei sempre me focando na área de didática da língua alemã. Foi o meu foco também durante a graduação em letras na URGS. E fico muito feliz também pela ênfase que a BC2 tem dado para as humanidades, porque eu conheci a BC2 através de um grupo local aqui em Curitiba. Hoje eu estou em Curitiba falando nisso. Um grupo muito querido, muito especial. É um grupo bem Legal. Um assim, bem abraço para o pessoal de marcante, bem Curitiba. presente. Um abração para o pessoal de Curitiba. E inclusive tô na casa do Marco e da Gabi, né? O Marco ele ajuda também no grupo de tecnologia, né? Então a gente, todo mundo muito envolvido com a BC2. Legal. E fico muito feliz que no início eu ficava, mas a gente tem que falar mais de humanidades, e ainda se discutia qual seria o espaço das humanidades da BC2. E, então eu fico feliz que isso faz alguns anos, tá, gente? E agora eu vejo que nos últimos anos a gente tem discutido mais outras áreas também, né? Legal. Além das Legal. hard science e além da filosofia também. Muito bom. E Ana? Bom, gente, eu sou mestre e estou finalizando meu doutorado em linguística, com a especialização em estudos clássicos. Então, eu estudo latim e a minha experiência com a ABC2, primeiro foi com o grupo local de Campinas, né? Então, eu fiz toda a minha formação na Unicamp. E eu tinha também essa sensação, um pouco que a Vicky falou, né? Porque as ciências biológicas, elas são bem fortes na ABC2. E, Uhum. e o grupo de Campinas, se ele não foi o primeiro do Brasil, foi um dos primeiros. Então, lá desde o comecinho, as conversas eram sempre evolução, criação, né? E aí eu ia mais pela amizade para ter alguns amigos crentes lá na faculdade do que qualquer outra coisa. Mas hoje a gente tem muitos grupos para discutir de diversas coisas e o de letras é um desses, né? Legal. Pois é, gente. Na verdade, a ABC2 é esse grupo de nerds de todas as áreas, né? Então a gente quer sempre achar um cacofo ali para cada uma das suas áreas
E o pessoal das soft sciences, das humanidades, também são muito bem-vindos, né? E a gente, na verdade, quer instigar esse diálogo entre fé e ciência, pensando que ciência, de fato, se estende aí de muitas formas e ela tem um prisma de muitas áreas diferentes. De fato, né, parece que o que chama a atenção, principalmente do público leigo ou do público mais amplo, é esse diálogo aí entre criação e evolução, questões de gênesis, né? Mas quando a gente vai parar para ver o que tem discutido no diálogo entre fé e ciência, a gente vê que existe muito mais. E a gente vê que a área de vocês, né, por exemplo, a área da linguística, a gente vai continuar conversando sobre isso, tem também as suas particularidades. Que legal, né? E, enfim, vocês se apresentaram, mas vou apresentar a Vicky como a Vicky é a líder do grupo de letras. Então nós temos um grupo temático de letras, né? Vocês já devem saber, nós temos grupos locais nas suas cidades, mas temos também os grupos temáticos, que são esses grupos online que funcionam aí abarcando gente do Brasil todo, até de fora do Brasil, né? Justamente para poder trabalhar essas questões de forma mais profunda, de pessoas com especialidades, né, naquelas áreas de interesse. Então é o grupo temático de letras, representado aqui pela Vicky, que é a líder, e pela Ana, que é uma das co-líderes também. E a Ana também é nossa líder do grupo de virtudes, inclusive, né? Então a gente tem aqui 2 grupos representados, mas hoje a gente vai falar do grupo de letras. Tá joia? Depois a gente, em outra ocasião, a gente vai falar sobre o grupo de virtudes, a gente tem outro grupo de filosofia também. Então vocês já falaram como vocês se aproximaram aí da BC2, né? Um abraço para o pessoal do grupo de Campinas, do grupo de Curitiba, um abraço para o Marco e para o Gabi aí, Vicky. Mas enfim, né, nós começamos esse grupo já tem mais de um ano, né? Ou, se não me engano, acho que deve ter sido em 2021, início de 2022, se eu não me engano. Exato, ele surgiu em meados de 2021, Verdade. ainda em meio à pandemia, né? Foi quando começaram a surgir os grupos temáticos também, que eu lembre, né? Então, a gente surgiu... O nosso primeiro encontro foi em agosto de 2021. Puxa, olha aí, estamos fazendo aniversário de 2 anos. Parabéns ao grupo de letras, que Exatamente. está aí até hoje. Eu queria saber de vocês rapidamente, assim, como que o grupo funciona, né? O que vocês fazem no grupo de forma mais ampla, assim, questões logísticas, como que vocês têm... Como que acontece o grupo? Atualmente a gente atua em 2 frentes. A gente tenta manter um encontro, diria, bimestral, mas ele também surge conforme a demanda, onde a gente se encontra... É um misto entre palestra e discussão. A gente se encontra para falar de um tema e depois debate esse tema. Geralmente a gente convida algum especialista. Se eu não me engano, o nosso último foi para falar da inteligência artificial e dos profissionais do texto, que é uma coisa que surge geralmente as demandas ali nas nossas conversas, e o pessoal esse ano ficou bastante em crise com a questão da inteligência artificial, do ChatGPT, para ser mais específico. Então a gente chamou alguém da área de letras também, e que também tem vivência com a inteligência artificial, mas a gente chamou também uma pessoa do grupo de tecnologia. Então é uma conversa bem legal, né? E então a gente tem esses grupos que acontecem bimestralmente, ou conforme surge a demanda, e também atualmente um grupo de leitura, que é a nossa segunda frente. A gente atualmente vai para o 6º capítulo, inclusive a gente tem um encontro esse sábado para ler o Robert Shelter, que a Ana está lendo, inclusive está trabalhando com outro material dele, né, Ana? E o Robert Shelter, ele é um autor que ele não é cristão, mas ele estuda as escrituras hebraicas, né, a Bíblia hebraica, mas ele tem abordagens bem interessantes para quem é da área de literatura. Então a gente está lendo ele junto, a gente decidiu trabalhar mais com literatura, fazer um grupo de leitura. Então, para ler o livro dele de uma perspectiva cristã, como ele trabalha com a narrativa bíblica. O nome dele é Arte da Narrativa Bíblica, desse livro. Então, essas 2 frentes por hora. Muito bom. Acho que você já inseriu um tema interessante aqui. Na verdade, então, já dá para perceber que existem alguns desafios aí na área da linguística e que podem estar relacionados também com a área da fé, né? Quais são esses desafios principais? Assim, você já falou aí um desafio bem atual, contemporâneo, que é a questão da inteligência artificial, né? Mas quando a gente pensa nesses temas, né, existe a discussão acadêmica, secular, mas quando a gente pensa em relação nesse diálogo com a fé, como que vocês talvez entendam melhor, ou como que vocês pensam nesses desafios aí do diálogo? O que isso tem a ver com a fé? O que isso tem a ver com a minha caminhada na igreja? Né? Isso só tem a ver com a leitura da Bíblia? Como que é esses desafios do ponto de vista da área das letras, da linguística?
Ana, pode falar se quiser? Sim, bom, existem alguns desafios. Os primeiros são, a gente pode falar, tipo, dos mais práticos, que é, por exemplo, um estudante de graduação que está na área de linguística, de letras, e muitas vezes ele se encontra, tipo, na aula diante de um monte de teoria, né? Teoria textual e abordagens teóricas para entender a área dele, a nossa área, né? E às vezes ela não consegue entender o aluno, a aluna, como que ela vai relacionar isso à própria fé, sabe assim? Então, existem, por exemplo, quando a gente fala existem muitas teorias textuais que, por exemplo, são pós-estruturalistas, né? Então, você aborda o texto sem considerar muito o autor desse texto, né? Mas vendo ele em diálogo com outros textos. E aí existem muitas teorias, existem muitos desafios mesmo. E às vezes essas pessoas podem se sentir perdidas, né? Porque no fundo, na nossa fé cristã, a gente está o tempo todo lendo um texto. Né? E aí a pessoa pensa, como que eu vou... Será que as coisas que eu estou aprendendo na faculdade servem para alguma coisa e tudo mais? Então, às vezes, até lá no grupo a gente tem algumas conversas acerca disso. E eu lembro agora de um outro desafio que tem a ver mais com a área de um outro integrante do nosso grupo, que é a análise do discurso, que é o Lucas Nascimento, né? Ótimo. Ele é professor da Federal da Bahia, estadual, Feira né? de Santana. Feira de Santana. Estadual de Feira de Estadual Santana, de é Feira de isso. Santana. E lá, né, ele dá aula de análise de discurso por exemplo, ele aborda bastante a questão da polêmica. Ele estuda a polêmica. Olha que a gente está na era da polêmica, na era das redes sociais, que tudo vira polêmica, tudo. E ele estuda isso do ponto de vista discursivo. E ele até, um dos encontros que a gente teve foi com ele, e, por exemplo, ele abordou esse tema de como que a nossa fé cristã nos informa quando a gente entra num debate, né? Em um debate, numa discussão, e o que significa ser virtuoso, né? E ele fala de um conceito dele mesmo, que é de virtudes discursivas, a partir de Bakhtin, uma coisa que eu achei interessantíssima. Todo mundo que já fez letras já leu e já viu alguma coisa de Bakhtin, né? Esse teórico russo. E o Lucas trouxe Bakhtin como um cristão, né? Coisa Legal. que, eu não sabia, eu acho que um monte de gente não sabe, né? Como esse teórico do texto cristão, e aí traz como que a fé dele informou o que ele fez, a teoria que ele desenvolveu. Então é bem legal, assim, para quem é estudante, né, mesmo da graduação e tudo. Muito legal. Gente, ó, spoiler, nós estaremos gravando um podcast com o Lucas em breve, né, sobre isso aí. Ai, que massa! Então, a gente vai ter BTcast BC2 com o Lucas falando sobre a polêmica. Aguardem e confiem. Gente, muito legal isso, é muito interessante porque eu me sinto um peixe fora d'água nesse assunto, por questões biológicas, e falar sobre estudos linguísticos é muito, assim, é algo muito interessante porque realmente são coisas que eu nunca estudei e que eu acho muito legal que vocês abordem essas coisas de outras perspectivas, né? Não sei se a Vicky queria complementar alguma coisa, a fala da Ana. Não, eu acho que a Ana colocou perfeitamente. O que a gente percebeu no grupo é que quem é estudante ou profissional da área de letras acaba já se aproximando da Bíblia de uma maneira diferente, porque a gente tem outras ferramentas para lidar com o texto. Querendo ou não, a Bíblia é um texto. Só que a gente não desacraliza ela, porque ela é nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus inerrante. Então, como conciliar isso, né? Você tem ferramentas para trabalhar com o texto, mas não é qualquer texto, é a palavra de Deus. E a gente percebe, por exemplo, profissional de letras ou estudante, seja da graduação ou, enfim, até o doutorado em diante, ele, por exemplo, ele vai fazer outras perguntas, a questão do gênero textual, a questão da composição do texto. Então, às vezes, a gente tem dúvidas muito próprias da nossa área, que estudantes de outras áreas não têm. Então, é muito legal a gente ter esse ambiente para se encontrar e conversar sobre isso. Isso acho que ajuda muito o estudante, né, da área a poder servir na igreja de uma forma que talvez ele nunca tenha pensado, né? Talvez o estudante tenha essa perspectiva, vou ser professor de português na escola, ou né, professor de línguas de alguma forma, mas como que esse profissional pode servir na sua igreja? Como que ele pode ajudar, mesmo sem ter uma formação teológica, por exemplo, mas como que ele pode se interessar por isso
e como que ele pode ajudar até mesmo o seu pastor, né? Eu tenho pensado muito nisso, e como que nós podemos ajudar os nossos pastores, como nós podemos servir a nossa igreja e servir aos nossos pastores, né? Por exemplo, nós muitas vezes queremos beber muito daquilo que eles oferecem para nós, mas muitas vezes nós não damos esse retorno. E eu acho que é uma área muito boa para isso, né? A gente, principalmente em questão de interpretação bíblica, que é algo que acho que pode ajudar muita gente, de fato, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com isso, né? Também sobre essa vivência de dentro da igreja ou no fazer teológico aí, né? Agora a Vicky está... você já está no 2º ano de teologia, né, Vicky? Isso. E eu percebi que entrando em teologia é completamente diferente por eu ter vindo das letras, né? Da letras, né? Então, assim, eu acho que só tem a acrescentar toda a bagagem de metodologia científica que eu tenho da área de letras. Gente, complementa muito o estudo da teologia. E é impressionante uma coisa, Thiago, no nosso grupo a gente tem muitas pessoas das duas áreas. E eu não sei porquê, mas a gente tem muitas pessoas que têm... Tem várias que têm bacharel em teologia e estão estudando letras. E tem várias que estudaram letras e estão estudando teologia. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que as duas áreas se complementam muito bem. E, de novo, dão recursos para a leitura do texto bíblico, também para o ensino. Né, enfim, existem outras áreas ainda, né, que a gente não abordou, mas, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que trabalham com a questão da tradução do texto bíblico. E eles precisam ser profissionais que têm as ferramentas da linguística e vão traduzir para línguas ainda para as quais não existe uma tradução. Pessoas que trabalham, por exemplo, com o ensino de português para refugiados. A gente fez um encontro sobre isso também com a Yara, foi muito especial. Legal, né? Então, olha... O que tem de área em comum, áreas para servir também, para a gente equipar as nossas igrejas, é muito rico. E tem a interseção com os estudos históricos também, né? Aí eu acho que a Ana pode falar um pouquinho de Sêneca para a gente. A Ana é especialista em Sêneca, gente. É a pessoa que estuda Sêneca. E o que tem a ver Sêneca com as escrituras ou com o mundo da Bíblia, Ana? Fala um pouquinho pra gente. Olha, Sêneca, ele tem principalmente a ver com o Novo Testamento, né? Primeiro fala rapidinho, quem é o Sêneca, para quem não sabe quem é Sêneca? Sêneca é o filósofo. Eu estudo esse carinha, né, desde a graduação. Agora vamos chegar ao fim com ele, no doutorado. E ele era um filósofo, escritor, né? Na realidade, eu acho que é mais correto defini-lo como escritor do 1º século, bem contemporâneo do apóstolo Paulo, né? Inclusive, se a gente considerar a datação que Paulo morreu no ano 64 depois de Cristo, é o mesmo ano em que Sêneca morreu. Então, é exatamente contemporâneos. E ele era um alto oficial do Império Romano e escreveu muito, enfim. E aí eu estudo a filosofia dele, estudo as tragédias dele. A gente é um dos autores romanos que a gente mais tem obra que sobreviveu, né? E aí muito... Até foi um dos encontros que a gente fez, né, Vicky? Sobre as cartas de Paulo e as Foi cartas... muito legal. Eu amei. E as cartas de Sêneca. E para mim foi muito bom, porque por tanto tempo eu ficava me perguntando para que o que eu estudo serve, né? Tipo, em relação àquilo de servir à igreja, né? De servir aos meus irmãos e tudo. E eu estudei por muito tempo esse gênero textual, que é a carta na Antiguidade Clássica. E aí eu pude apreciar o que Paulo fez com as cartas dele em relação a esse gênero textual que já existia, que era a carta. E aí eu trouxe uma diferença entre as cartas de Sêneca e as cartas de Paulo. Então, realmente, quando a gente acaba vendo abrindo um pouco... Só que assim, sabe qual que é o ponto? É que é um caminho um pouco demorado, né? Quando a gente chega a alguma... Isso de todas as áreas de estudo é assim. Então, na graduação, eu só lembro que eu gostava de linguística, é tudo que eu lembro. Mas, realmente, eu demorei muito para fazer essa relação, né? Para encontrar pontes e tudo. E foi mais quando eu estava no final do mestrado que eu comecei, sabe? E é assim, a vida intelectual é assim, não vem do dia para a noite, né, as coisas. E foi uma jornada meio longa, mas hoje eu vejo que as coisas que eu estudei sobre como abordar um texto antigo e tudo, são umas ferramentas muito boas, até mesmo aí quando eu vou para um texto da Bíblia, eu preciso entender que lá tem uma disciplina específica, que é a teologia, né? Que aí é bem diferente do que eu estudo. Mas assim, a partir do momento que eu entendo isso, encontrar os textos bons, conversar com bons amigos,
acaba ajudando, né, também. Eu tenho a minha expertise e os meus amigos teólogos têm a deles e faz uma junção boa. Legal, muito bom, Ana, muito legal isso, porque mostra que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que os conhecimentos se complementam de fato, a gente precisa desse corpo plural para que a gente consiga cada vez mais ter um entendimento mais profundo do que é, inclusive, do que é ser cristão, do que a teologia está nos ensinando, do que a Bíblia está nos ensinando. É muito legal isso, porque a gente entende que as coisas não devem ser concentradas numa pessoa, que o conhecimento ele pode ser espalhado, né? E aí a gente tem essa inteligência múltipla aí que vai formando esse corpo que serve em várias áreas, né? Eu acho que você falou de uma coisa muito legal, que são as virtudes, né? Essas virtudes intelectuais. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem sempre falado na ABC2, das virtudes, do cultivo de virtudes. Eu acho que eu queria perguntar isso para vocês, assim, se a partir do momento que o grupo passou a existir, vocês entraram em contato com outros cristãos, outras pessoas da área de letras, por exemplo, como que isso ajudou vocês a lidarem, né, com os desafios que a gente já falou antes, como que isso ajudou vocês na área que vocês tinham de estudo, né, aquela coisa que às vezes estava engavetada e que você não tinha ninguém com quem discutir, de repente aquela coisa aflora de alguma forma. Vocês tiveram experiências interessantes com isso? Uma das áreas que a gente tem trabalhado é da Bíblia como literatura. E eu conheci essa área por causa dos participantes do grupo. Eles sugeriram pra gente, foi inclusive esse livro que a gente está lendo no grupo de leitura foi escolhido por eles. A gente chamou também o professor João Leonel, ele é professor de literatura no Mackenzie, né? Para falar com a gente sobre esse tema. E foi muito enriquecedor justamente ter essa troca sobre eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a estudar texto de antiguidade nas aulas de literatura na faculdade, eu ficava tão incomodada, porque parecia que os textos gregos eram tão ricos, e depois Eneida, ou anteriormente Odisseia, ou as tragédias gregas, e quando eu ia para a Bíblia, para as narrativas bíblicas, parecia uma coisa tão tosca, que eu ficava envergonhada, e gente, por que é tão feia essa narrativa? Ela é muito seca, sabe? Quando a gente compara com outras narrativas. E quando os colegas sugeriram esse assunto para a gente estudar em conjunto, estudar esse livro, eu comecei a ficar maravilhada. Como eu falei, o autor ele não é cristão, não é judeu também, mas ele exalta as narrativas bíblicas, ele mostra como elas têm suas próprias ferramentas de funcionamento e como elas são muito geniais para sua época, mas você precisa entender que elas funcionam de maneira diferente. Então isso foi uma coisa muito enriquecedora. Eu passei, a partir dessa experiência, a entender melhor a Bíblia, por causa de um livro de literatura de um autor que não é cristão. Isso só me fez amar a Bíblia, é muito interessante. Foi muito legal. Ana? E também eu acho que uma coisa que o grupo acrescentou bastante é essa ideia de você não estar sozinho, né? Assim, aí eu acho que todo mundo teve essa sensação. Tantas pessoas que lá são alunos de graduação, são professores. Então tem um lugar onde a gente sabe que tem outras pessoas cristãs que também são da nossa área, que enfrentam os mesmos desafios. E isso acaba ajudando bastante. E, enfim, eu acho que essa é uma coisa que o grupo tem ajudado bastante. Quem está lá dentro, né? Os integrantes. Muito legal. Exato, justamente porque as perguntas são parecidas, né? A gente vê que a gente acaba fazendo perguntas parecidas por causa da área de conhecimento. Isso que é muito amplo, né? Letras, a gente fala estudos linguísticos, estudos literários, mas análise de discurso pode ser considerada uma outra coisa, e aí você vai. É uma área muito ampla também. Então é muito bom esse contato fortalece a gente. E também enriquece, né? Justamente pelas diversas áreas que existem no mundo de letras. Tem uma coisa que eu queria falar rapidinho sobre servir na igreja. Tem uma coisa bem prática que eu fiz na igreja, né, que eu frequentava anteriormente, que eu acabei revisando o português dos materiais que a gente tinha na igreja. Eu fiz muito isso, revisava. E também a gente teve um projeto de devocionais, né? E eu acabava também fazendo toda a formatação e todo um trabalho tipo de edição, né, de texto.
E são coisas que, assim, existe toda uma área específica, inclusive dos profissionais da linguagem que faz isso, que, no caso, eu fazia mais porque eu sei bastante de gramática, né? Mas, assim, é uma expertise que nós temos que talvez a gente possa também servir nas nossas igrejas, né? Com isso. E Com isso certeza. é bem interessante. E tem gente, no meu caso, não era a coisa que eu mais amava fazer na vida, mas tem gente que tem paixão por isso e tem o dom para isso também. Muito bom. Gente, quem está assistindo, quem chegou agora, quem entrou no meio aí do caminho, nós estamos no nosso Prosa BC2, conversando com a Ana, com a Vitória, a Vicky, sobre os trabalhos do nosso grupo de letras, né? Como que funciona o nosso grupo de letras, o que, que a gente tem trabalhado dentro da BC2, a partir cultivando aí esse diálogo entre fé e ciência, a partir do ponto de vista das humanidades, mais especificamente do campo da linguística, né? Muito legal. Então, se você chegou agora, esse é o nosso papo de hoje. Assim, nós não terminamos ainda, mas estamos terminando. Mas você pode curtir aqui no nosso canal, você pode assistir aqui no nosso canal, vai ficar salva essa live. Você pode assistir no nosso canal no YouTube também. E então compartilhe com quem você sabe aí que é da área de letras. Quem é crente está perdido porque não sabe o que fazer. Quem quer conhecer a BC2, mas quem quer integrar o grupo de letras, a Vicky falou que vai ter encontro esse sábado, né? Então todos são bem-vindos. Os grupos de estudo são abertos, gente. Os grupos de estudo é só pedir. Tem no nosso site, tem uma aba lá dos grupos. Você vê quais os grupos estão disponíveis. Você tem um botão que você clica pedindo para participar e aí você é encaminhado para os grupos e você tem toda a liberdade para poder participar e conhecer os nossos trabalhos, né, os trabalhos da BC2, tudo que a gente tem feito. É uma bênção contar com tantos grupos e é por isso que nós estamos fazendo Prosa BC2, para que as pessoas conheçam o que nossos grupos têm feito, o que a gente tem trabalhado nesses anos todos aí. Né? O grupo de letras está fazendo aniversário de 2 anos, então é muito legal a gente poder estar conversando sobre isso aqui hoje. Mas é muito interessante, gente. Eu acho que o que vocês falaram no final aí tem tudo a ver com aquilo que a gente quer na BC2, né? De quer formar uma comunidade virtuosa, onde a gente possa ter um espaço aberto para interagir, para compartilhar experiências, para crescer na fé, né? Para que a gente entenda o que a nossa fé tem a ver com a área com que a gente estudou e como que a gente pode servir em tudo isso, né? Eu achei muito legal que você falou sobre esses últimos estudos aí que vocês estão fazendo, né, Vicky, do livro do Walter e tal. Teve mais alguma experiência interessante que vocês tiveram no grupo de leitura, alguma temática que foi passada? Você falou do professor João Leonel. Teve alguma outra coisa que assim que falou, nossa, isso marcou muito, isso foi muito interessante, queria que mais pessoas tivessem contato com isso? Uma das coisas foi que a Ana comentou, foi no nosso primeiro encontro, isso foi bem marcante, quando eu descobri que Bakhtin era cristão. Porque, como a Ana falou, ele é um teórico indispensável para quem é da área de letras e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E quando o Lucas Nascimento trouxe esse dado, foi muito, muito, muito revelador. Isso foi muito interessante. Eu poderia dizer que cada encontro que a gente faz tem um... Eu não sei, eu aproveito de uma maneira diferente. A gente teve encontro com o Igor Miguel, falando, por exemplo, da experiência dele com o mestrado na USP, que ele estudou língua hebraica, falando um pouco do livro dele, Escola do Messias, né? Como ele tem esse mestrado em letras. A gente teve encontro com o Brian Kibuka, e foi muito interessante também. Enfim, os nossos temas são muito diversos, né? Então acaba... como eu diria, desperta a curiosidade para investigar mais cada um desses temas, porque existem muitas possibilidades de contato. E eu acho que uma das diferenças, por exemplo, das hard sciences, a gente fala de como pensar a evolução, né? Isso é uma coisa bem... um tema clássico que aparece na BC2, porque as pessoas têm essa dúvida, né? É muito claro. E existem muitos materiais discutindo isso, mas o desafio no grupo de letras é a gente construir os nossos materiais e os nossos caminhos, porque é muito novo. Quando a gente começou de pessoa, e agora? Que intersecção existe? Como é que a gente vai discutir? Existem tantas áreas. Então, acho que esse é o grande desafio. E a gente tem muita gente com talento e potencial no grupo. Muito legal. Ana, quer comentar alguma coisa? Eu ia falar do encontro com o Brian Kibuka, que foi um outro que me marcou bastante. Ele trouxe o trabalho dele, ele apresentou para a gente o trabalho dele de tradução, né? Ele traduziu 2 obras. Ele traduziu As Confissões de Agostinho, né, do latim para o português, e tem aquela outra que eu esqueci o nome, que é em grego, que é uma obra da Igreja do Segundo Século.
A Nossa, eu não lembro agora. Didaquê, né? A Didaquê. Ah, que legal. Nossa, Então é ele um monstro da e área. assim, traduziu do Que grego e do legal. latim, né? Então ele trouxe muito. É bem interessante, porque eu acho que se ele fosse fazer essa apresentação num outro lugar, num lugar mais para teólogos, ele ia frisar outras coisas. E para a gente, a apresentação dele, ele trouxe bastante de como foi o processo, o que ele pensou para que, por exemplo, quando ele fala lá de Agostinho, ele diz que nas confissões tem alguns momentos em que Agostinho fala de um jeito mais coloquial, e aí ele trouxe para um português mais coloquial. Então, Como é que ele sabe disso? então é bem interessante, porque é tudo que a gente Coisa estuda, né? pouca. E tudo que a gente estuda sobre língua, linguística, então esse olhar, né, que ele teve, e aí é bem interessante, porque acaba sendo uma inspiração, né? A gente vê essas pessoas e inspira bastante a gente. Que Exato. legal, gente. Descobri tantos professores, doutores que são professores na universidade. A gente tem vários entre a gente ali no grupo e que são cristãos, pessoas super crentes e que são professores concursados em diversas universidades. E a gente ter contato com essas pessoas é muito especial. Que nem a Ana falou, né? Nossa, é uma inspiração, faz a gente pensar, nossa, a gente pode chegar lá também. E como eles influenciam lá dentro fazendo um bom trabalho. Sendo bons orientadores, que é uma coisa bem importante. Né, com certeza. Eu acho que são coisas assim, né? É o que a gente tem falado de presença fiel, né? Assim, o cristão ser um bom cristão naquilo que ele faz. Né? Não é fazer uma letras cristã, ou fazer uma linguística cristã necessariamente, mas é fazer uma linguística bem feita, é fazer um estudo bem feito, fazer uma orientação bem feita. Isso muda tudo, né? Assim, isso é um verdadeiro testemunho, né? De você fazer um serviço de excelência e de respeitar a dignidade das pessoas com quem você está trabalhando, lidando diariamente, né? Eu acho que estar no meio de outras pessoas que vão alimentando isso em nós faz realmente muita diferença. Muito legal. Sim. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Agora há pouco, ali nos comentários, a Aline perguntou sobre o grupo de biologia, que ela pediu para entrar. Aline, se você não foi adicionada ainda, aguarde um pouquinho que a gente vai resgatar seu contato lá e a gente vai te adicionar de alguma forma, tá bom? A gente agradece aí a paciência. E de outras pessoas que querem participar, como eu falei, né, podem procurar ali no nosso site como participar dos grupos. E quem está esperando, a gente agradece também a paciência, que nem sempre a gente consegue acionar todo mundo na mesma semana, mas uma hora você entra no grupo, não se preocupe. Tá? Gente, estamos caminhando para o nosso final aqui. Quem está nos acompanhando no Prosa BC2, mais uma vez, né, curta aí, vai curtindo a nossa live, vai compartilhando, também compartilhe o link, compartilhe com seus amigos. E, enfim, né, salve essa live. Ela vai ficar salva aqui no nosso Instagram, vai ficar salva lá no YouTube também, daqui a pouco a gente manda ela para o YouTube. E a gente vai ter mais prosa daqui a 3 semanas. A gente tem feito sempre a cada 3 semanas o Prosa BC2. E é um prazer estar aqui conversando com a Vicky e com a Ana hoje. Para a gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês sobre o que vocês recomendam. Assim, se você tem uma pessoa que está talvez querendo entrar na faculdade, ou está na faculdade de letras, ou às vezes está lá na pós-graduação também, né? Mas às vezes a pessoa não entendeu ainda, ou talvez ela esteja com muitas dúvidas sobre a profissão, sobre a carreira, ou sobre as questões com a fé, né? O que vocês recomendariam para essas pessoas? Olha, eu diria que a Ana já colocou tão bem, a área de letras, quem entrar vai encontrar tantas oportunidades de servir na igreja, como a gente colocou, além da pesquisa científica, do mestrado, do doutorado, você tem a questão da edição, do ensino, da educação, como eu comentei, pessoas que dão aula de português para refugiados na igreja, pessoas que ajudam, que trabalham com a questão de edição de textos. Então, assim, as áreas para atuar dentro do mundo de estudo da letras é muito ampla, tá? Existem pessoas que trabalham entre a gente, só para professores de ensino médio, ensino fundamental, professores universitários, professores de português, de línguas estrangeiras, revisores, editores. E, gente, existe tudo que vocês puderem imaginar. Então, quando você vai para essa área, você recebe muitas ferramentas e recursos que abençoam muito, tanto como questão de profissão, como questão de ajuda na igreja. O que eu diria na academia é que nós temos contatos com muitas teorias diferentes, abordagens linguísticas diferentes.
Uma coisa boa, pelo menos, vamos ver se a Ana concorda comigo. Como Ana, você fez linguística, né? Mais especificamente. Como a gente tem a gente tem contato com muitas áreas, era mais difícil eu entrar em parafuso, eu brinco, por causa de uma delas, porque cada professor fala uma coisa diferente. Então você aprende a exercitar um olhar muito crítico. Porque você tem esse contato sempre com abordagens muito diferentes. A sociolinguística é muito diferente da linguística formal, que é muito diferente como eu falei, das áreas, análise do discurso tem várias. Então, o ambiente de letras é muito enriquecedor para você justamente construir essa maturidade científica. Você é o tempo todo confrontado com ideias contrastantes e você entende que são modelos de abordagem, certo? Eu poderia dizer muito mais. Muito legal. Muito bom, mas aí complementando. Não sei se você concorda com a Vicky. Nossa, muito legal isso que a Vicky falou, porque acho que um conselho que eu daria a quem está estudando, né, é para tipo, ficar calmo. Porque às vezes a gente realmente quer muitas respostas, né? E quando a gente começa a ver todas essas, mas entendê-las como abordagens faz a gente ficar mais calmo e tipo, falar assim, não, então, tipo, essa abordagem que eu estou estudando agora na faculdade não é toda a realidade. É uma abordagem, aí tem outra, e tem outra. Isso vai, com o tempo, você vai amadurecendo e você vai entendendo qual que faz mais sentido até, tipo, para a área que você quer seguir, se você quer seguir. E você vai também... Só que isso, de verdade, isso vem com o tempo. E a gente entra na faculdade e às vezes fica, assim, em conflito porque não está entendendo nada e não vai entender nada mesmo. Então, a questão... acho que nas humanidades é muito assim, é um processo bem lento de amadurecimento intelectual, mas isso também acaba trazendo para a nossa vida alguns benefícios que são para o nosso próprio caráter, sabe? Que é uma humildade intelectual, que é realmente a paciência também. E isso acaba nos desenvolvendo como seres humanos mesmo, né? Eu acho que isso nos ajuda a dialogar também com as pessoas que não são cristãs, né? É uma tarefa missional mesmo. Eu digo que é um ambiente missionário não só diretamente falar de Jesus, mas porque, eu diria, na humanidade em geral, você acaba tendo contato com tantas outras coisas. Isso nos dá ferramentas, como eu falei, para nossa atividade missional. Eu percebo que muitas pessoas no grupo de letras, elas têm mais facilidade para entender o outro lá fora. Entender, justamente porque o mundo das humanidades, vocês sabem, né, gente? É aquele caldeirão de muitas coisas acontecendo. Então, acho que tudo isso é enriquecedor, nos torna maduros na fé. E, felizmente ainda não foi adicionado no grupo de letras. Felipe, eu vou procurar o seu contato. Você vai ser adicionado, não se preocupe. Beleza. Desculpa, Felipe. Mas eu acho que nos torna mais maduros e nos dá as ferramentas justamente na questão missional. A gente consegue dialogar e usar uma linguagem que alcance o outro também. Eu posso dar uma dica rapidíssima de Por favor. Um autor que, na realidade, é o queridinho do mundo gospel, que é o C.S. Lewis. Eu acho que quando não tinha nada, eu não tinha ninguém com quem falar, eu tinha o C.S. Lewis. E lê-lo, assim, se você pegar as obras dele e entender que ele era um profissional das letras, você pode ler as obras dele e tentar entender o que a fé dele informou sobre isso, sabe? Como que ele fez. E ele pode ser um exemplo, quando às vezes você ainda pode ser que não... Tem muitos outros, mas esse é o primeiro que me veio, talvez porque foi o primeiro que eu tive, assim. E eu acho que é bem legal, porque tanto ele faz literatura de ficção, mas ele tem uns textos um pouquinho mais de análise também. Ele tem um livro dele estudos literários. sobre salmos. É praticamente um livro de estudos literários, do jeito que ele analisa os salmos. Ele até começa o livro falando, este não é um livro de teologia. Então, ele é bem... Muito bom! Então, assim, é um cara que é bem conhecido, e hoje é muito fácil encontrar as obras dele também, que pode também, às vezes, ser um companheiro nas suas caminhadas. Que joia! Excelente. Eu ia perguntar isso no final, né? Se vocês recomendam alguém, eu acho que o Lewis é uma ótima lembrança. Que muita gente lê o Lewis como um teólogo, né? Mas é muito interessante você olhar para ele não como um teólogo, porque ele não era um teólogo. Ele era um cara da linguística, né? Das letras. Isso muda. Da literatura, né? Muito legal da literatura. Sim, totalmente. Gente, muito bacana. Muito bacana. Fico muito feliz de ouvir tudo isso aqui. Você quer complementar com alguma coisa, Vicky? Não, perfeito. Legal.
Gente... É que a gente fala tanto de luz, né? Ele é tipo tão... Pois luz em todo canto que a gente esquece desse detalhe, né? Detalhe não, né? Porque é a área dele, né? Acho que, não sei se literatura medieval especificamente ele tem escritos nessa área, mas, enfim, literatura como um todo. Muito legal. Muito legal, gente. E vocês fiquem à vontade também para seguir a Ana, para seguir a Vicky. Na verdade, a Vicky está aí pelo canal da ABC2 Letras. Sigam também o canal da ABC2 Letras, mas sigam também a Vicky, Vicky Zalewski. Qual que é o seu arroba? Fala aí, faça seu merchan. Isso, é Vicky, V-I-K, Z-A-L-E-W-S-K-I. Simples assim, gente. E a Ana tá no perfil dela mesmo, né? Sigam a Ana também. A Ana, inclusive, postou aí, foi ontem, se eu não me engano, né? Sobre a poesia. E aí, Ana, tem poesia na Bíblia? Não precisa responder. Mas aí foi algo que a Vicky jogou pra Ana e a Ana teve que aprender a gostar de filosofia. Desculpa, a Ana teve que gostar de poesia. Então leiam o último post da Ana, que tá muito bom, muito legal. Muito bom. Vicky, parabéns. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Nós terminamos o nosso papo. Acho que amarramos muito bem. Eu acho que fechou muito bem com os conselhos de Vicky e Ana para quem está ingressando nessa área. Os conselhos também de sigam a ABC2, né, e fiquem por dentro dos nossos grupos. Quem for da área de letras e literatura pode, né, seguir as meninas. Quem for de outras áreas, siga a ABC2 e procurem nossos grupos. E é isso, gente. Alguém perguntou aí de novo qual que é a arroba. A gente não sei se tem, eu vou colocar a arroba na descrição do vídeo, depois quem entrar pode seguir a Vicky também. Ok? A Ana já colocou aí. Obrigado, Ana. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Ficamos muito felizes com essa live. Agradeço, Ana, pela sua participação. Muito obrigada, viu? Foi um prazer participar aqui. Um papo muito bom. Muito bom. Obrigado, Vicky, também, pela sua participação. Eu que agradeço e a ABC2 me deu amigos maravilhosos que nem a Ana, né? Que eu comecei a conversar com ela por causa do grupo de letras, quando a gente estava se preparando para montar esse grupo. Então, verdade. Gente, é uma oportunidade maravilhosa de fazer amigos da mesma área que tem as mesmas perguntas, às vezes, né? Muito legal. E eu que não sou de letras, fiz também duas amigas que eu não tinha. Muito legal, né? Também gente? nosso amigo. Eu conheço gente. Hoje eu saí do mundo da biologia e hoje eu conheço gente de todas as áreas do Brasil todo. Isso é uma benção, é muito legal. Gente, boa noite a todos. Obrigado, meninas. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E continue com a gente. Siga a ABC2, fique aí com a gente. Beleza? Boa noite. Tchau, tchau.